E aí, oitavo ano, vamos lá. Aula de Geografia, data 17 de julho. Então, falamos então de crise do capitalismo, certo? Primeiro, vamos falar da teoria das crises capitalistas. Para começar, essas teorias elas são desenvolvidas por quem? No livro, cita-se principalmente as teorias formuladas por Karl Marx, né? Criador do socialismo científico, e nós temos também o surgimento da teoria da catástrofe inevitável, ou seja, de um colapso total do sistema capitalista. A gente precisa lembrar que o sistema capitalista é baseado principalmente na lei da oferta e da procura e da livre iniciativa, ou seja, um mercado livre que promove a concorrência e assim o próprio mercado capitalista, né, consegue se manter. Só que essas teorias, pessoal, falam que de tempos em tempos o sistema capitalista ele passa por crises. Então, de que forma essas crises podem ocorrer? Através da superprodução, que inclusive já foi um fator predominante nas últimas crises capitalistas, principalmente na crise de 1929, que foi por conta de superprodução, ou seja, produtos demais para consumidores de menos, né? Então, foi uma das causas. A queda dos lucros, né, resultante dessa superprodução e da falta das vendas. A falências tanto de empresas quanto de bancos. O consequente desemprego de quem trabalhava nessas indústrias, né, que acaba sendo atingido também por isso, e que o desemprego ele provoca o clima de tensão social que resulta em luta de classes, essencialmente entre burguesia, né, dono dos negócios, dos bancos e das indústrias, e o proletariado, que são os trabalhadores. Então, segundo Joseph Schumpeter, fala de expansão econômica, que para se expandir a economia é necessário, antes de tudo, inovação, e você ter um novo produto, né, que seja novo no mercado, que revolucione algum aspecto que seja necessário até então, ou que você introduza, né, um novo método de produção que possa se sobrepor às demais, ou seja, se sobressair, levar vantagem sobre as outras. E que isso é o chamado ato empreendedor. Essas características, segundo Joseph, são características do ato empreendedor no capitalismo. Isso só pode ser feito através de novos investimentos. Essa teoria, então, chama-se teoria do ciclo econômico. Inovação através de novos produtos, novos métodos, formando o ato empreendedor, que é resultado de investimento. Quando se investe, se chega então a uma expansão da economia do capitalismo, segundo Joseph. Então, a crise atual e seus desdobramentos. Então, nós temos que lembrar da última crise mundial entre 2008 e 2009, né, que na verdade foi o início, porque as consequências elas ainda permanecem até hoje, que foi, vocês vão assistir lá no vídeo, resultado do desequilíbrio de oferta e de procura de imóveis nos Estados Unidos principalmente, ou seja, as pessoas, devido à crise, pararam de pagar suas casas e aí todo o sistema que está por trás dessa venda dessas casas, as empresas que constroem, as asseguradoras, as imobiliárias, então todo esse sistema ele foi quebrando em efeito dominó, em efeito cascata, né? E chegando ao final de tudo também ocorrem as falências bancárias dos bancos que são quem financiam, né, o restante do setor
imobiliário. Então, vocês vão ver no esquema aqui ao lado também como começou a crise. Imóveis valorizados, com muito crédito, né? E aí os bancos davam, né, a diferença em dinheiro para as pessoas. Então, isso gerou muitos chamados títulos, só que com a queda dos preços dos imóveis e os juros altos, como eu já falei, as pessoas pararam de pagar suas casas. E aí é todo o sistema que vai quebrando em cadeia. Os bancos, as asseguradoras, as imobiliárias. Então, é só um esboço de como foi essa crise. E que tem a ver com a teoria também de Marx, né? Com a superprodução. Então, nesse caso, a grande quantidade de imóveis. Então, só para reforçar, nós temos 3 imagens emblemáticas, né? Nós temos o efeito dominó que a gente falou, né? Que quando um país grande ele entra numa crise como essa, no caso dos Estados Unidos, a possibilidade de afetar o restante do mundo é muito maior, porque tudo está ligado a esses países. E aqui abaixo também o mesmo sistema que a gente falou, né? O efeito cascata que começa lá nos donos das casas, nas imobiliárias, e vai subindo para os bancos e depois para a economia do país e depois para a economia do mundo. E ao lado o banco, né, que assim como outros bancos menores fecharam as portas durante essa crise. Surge então, como consequências disso, o chamado neo-keynesianismo. Vamos lembrar um pouco que o movimento keynesiano ele pegava justamente o controle do Estado na economia. Então, muitos bancos e empresas, para não fecharem totalmente as portas, tiveram que procurar recursos nos governos de seus países, ou seja, receberam recursos dos governos, mas os governos também passaram a exercer um controle sobre essas empresas e sobre a economia de seus países. Surge também nesse período, tem-se o aumento do desemprego, da miséria, né, como consequência lógica desse processo. A redução de investimentos nas áreas sociais foi uma consequência também triste, que esses investimentos que seriam empregados nas áreas sociais vão ser empregados justamente para socorrer empresas privadas. Então, foi uma perca também. Enfraquecimento do FMI, o Fundo Monetário Internacional, da Organização Mundial do Comércio e do Banco Internacional. Então, esses organismos saíram enfraquecidos da crise, mas outros organismos saíram fortalecidos. É o caso do BRICS, que a gente já falou anteriormente, que é o bloco econômico formado pelos países emergentes, né? Brasil, Rússia, Índia, né? China e África do Sul. Então, o BRICS saiu fortalecido da crise, certo? Então, acompanhe o restante lá no livro, pessoal, direitinho, e assistam os vídeos de apoio, tá certo? Obrigado e bons estudos.